Olá! Tem uma pergunta que com certeza muita gente que está planejando o futuro já se fez. Eu tenho 15 anos de contribuição. Quanto é que eu vou receber de aposentadoria? Essa dúvida é super comum e, claro, muito importante porque mexe diretamente com a vida financeira de milhões de brasileiros. Então, hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse assunto para desvendar de vez como esse cálculo funciona. E vamos começar logo pelo maior medo de todos, aquela ideia que todo mundo já ouviu por aí. Se a pessoa tem só o tempo mínimo de contribuição, o benefício vai ser automaticamente de um salário mínimo. É quase um mito urbano, né? Muita gente acredita nisso e fica até desanimada. Mas olha, essa ideia é um grande engano. É fundamental entender isso. A realidade do cálculo previdenciário é bem mais complexa do que parece. É totalmente possível, e acontece muito, que alguém se aposente com 15 anos de contribuição e receba um valor bem acima do salário mínimo. O grande segredo, o pulo do gato, está em entender como o cálculo é feito de verdade. Para a gente desvendar esse mistério, é preciso entender que o cálculo do INSS não é uma coisa de outro mundo. Ele basicamente se resume a dois passos bem definidos. Então vamos lá, o mapa da mina é este aqui. Primeiro passo, o INSS vai calcular a sua média salarial. Pensa nisso como a base, o alicerce de tudo. Segundo passo, depois de encontrar essa média, ele vai aplicar um percentual em cima dela, um tal de coeficiente. É a combinação desses dois fatores que vai definir o valor final da aposentadoria. Entendendo isso, o resto fica muito mais fácil. Vamos detalhar o primeiro passo, então. A média salarial. O que é isso, afinal? O INSS vai pegar todos os salários sobre os quais houve contribuição a partir de julho de 1994 e fazer uma média simples. Ah, e por que essa data? Porque foi quando o Plano Real entrou em vigor e estabilizou nossa economia. O mais importante aqui é o seguinte: todos esses salários antigos são corrigidos pela inflação para trazer o valor deles para o dia de hoje. Ou seja, aquele salário de anos atrás é atualizado antes de entrar na conta. Agora, aqui tem um ponto de atenção, uma daquelas letrinhas miúdas que podem prejudicar bastante o cálculo. O que acontece se a pessoa trabalhou a vida toda, mas a maior parte foi antes de 1994? E depois dessa data tem poucas contribuições. Pois é, existe uma regra bem específica para essa situação. E essa regra é a famosa e temida armadilha do divisor mínimo. Funciona assim, ó. Vamos imaginar que alguém contribuiu por 80 meses depois de julho de 1994. O lógico seria somar esses 80 salários corrigidos e dividir por 80, certo? Mas não é o que a lei manda. A lei obriga a dividir por um número mínimo, que hoje é 108. Então o INSS soma 80 salários, mas divide por 108. O que acontece com a média? Ela despenca. É uma matemática que parece injusta e o resultado é que a média salarial fica bem menor do que deveria ser, diminuindo o valor final do benefício. Ok, superada essa primeira parte, a do cálculo da média, vamos para o segundo passo. Agora a gente vai entender qual é o percentual que o INSS aplica sobre essa média que ele encontrou. Pela regra geral de aposentadoria por idade, depois da última grande reforma da Previdência, o benefício parte de 60% daquela média salarial que a gente acabou de ver. Exato, 60%. Esse percentual pode aumentar? Pode. Para cada ano que a mulher contribui acima dos 15 anos, ela ganha mais 2%. Já para o homem, esse acréscimo só começa a valer a partir dos 20 anos de contribuição. Para isso ficar bem claro, vamos pensar em um exemplo prático. Imagina alguém que ao longo da vida sempre contribuiu sobre salários mais altos, valores consideráveis. O INSS vai fazer o cálculo e vai chegar numa média salarial bem elevada. Com 15 anos de contribuição, essa pessoa não vai receber a média inteira. O INSS vai aplicar aquele 60%, só que 60% de uma média alta resulta numa aposentadoria alta, bem acima do salário mínimo. Isso prova, de uma vez por todas, que o valor final está diretamente ligado ao histórico de contribuições e não está travado no piso nacional só por causa do tempo de contribuição. Certo, entendemos a regra geral, mas a conversa não para por aí. O que muita gente não sabe, e aqui que a informação vale ouro, é que existem exceções, existem regras especiais que podem e muito aumentar o valor do benefício, mesmo para quem tem só os 15 anos de contribuição. E a resposta é um sonoro sim. Existem caminhos mais vantajosos e conhecer essas possibilidades pode fazer uma diferença enorme no bolso, não só uma vez, mas todos os meses, para o resto da vida. Vamos conhecer agora a principal dessas regras, que é uma verdadeira regra de proteção.
E aqui está o ponto-chave, a grande virada de jogo. Para a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, o cálculo é muito mais generoso. O coeficiente inicial já parte de 70%, e a cada ano de contribuição ganha-se mais 1%. Fazendo as contas, com 15 anos de contribuição, isso soma um coeficiente de 85% da média salarial. Compare isso com 60% da regra geral. A diferença é bruta. O impacto financeiro disso é impressionante. Usando aquele mesmo exemplo de uma média salarial alta, na regra comum, o benefício seria de 60% dessa média. Já na regra da pessoa com deficiência, com coeficiente de 85%, o valor do benefício dispara. É uma diferença que pode passar de 40% a mais, todo santo mês, simplesmente por se enquadrar numa regra que já existe e que protege o segurado. E é exatamente aqui que muita gente acaba perdendo uma oportunidade de ouro. Por quê? Porque se tem uma visão muito restrita do que o INSS considera como deficiência. A lei tem um conceito bem mais amplo do que a gente imagina. O foco não é apenas na doença em si, mas em como aquela condição, em interação com as barreiras do dia a dia, limita a participação da pessoa na sociedade e no trabalho. Isso quer dizer que muitas condições de saúde, às vezes até invisíveis aos olhos dos outros, podem enquadrar o segurado como pessoa com deficiência para fins de aposentadoria. Por exemplo, a visão monocular, que é a cegueira de um olho, é considerada deficiência por lei. Perda auditiva, mesmo que parcial. Doenças crônicas que causam dor e limitação constantes, como artrite reumatoide e fibromialgia. Problemas sérios de coluna, sequelas de um AVC. Até mesmo transtornos de saúde mental crônicos podem ser reconhecidos desde que fique provado que eles geram barreiras importantes na vida da pessoa. Mas não é só a regra da pessoa com deficiência. Existe outra exceção muito importante que todo mundo precisa conhecer, o chamado direito adquirido. A reforma da Previdência mudou as regras do jogo, mas ela tem um limite. Ela não pode prejudicar quem já tinha completado todos os requisitos para se aposentar pelas regras antigas, antes da mudança. E por que a regra antiga podia ser melhor? Por dois motivos principais. Primeiro, a média salarial era calculada com base nos 80% maiores salários de contribuição, ou seja, os 20% menores salários eram simplesmente descartados, jogados fora da conta. Só isso já fazia a média subir. E segundo, o coeficiente para quem tinha 15 anos de contribuição já era de 85%, o mesmo que hoje é usado na regra da pessoa com deficiência. A combinação desses dois fatores, em muitos casos, resultava num benefício bem mais vantajoso. Então, depois de passar por tudo isso, fica muito claro, né? O valor da aposentadoria com 15 anos de contribuição não é uma sentença de salário mínimo, de jeito nenhum. É, na verdade, o resultado de uma equação complexa que leva em conta todo o histórico de contribuições, a data em que os requisitos foram cumpridos e também a condição de saúde da pessoa. Vamos resumir os pontos mais importantes. Primeiro, o benefício não está condenado a ser o mínimo. Segundo, o valor final depende diretamente do histórico de contribuições ao longo da vida. Terceiro, e talvez o mais importante, existem regras especiais, como a da pessoa com deficiência e o direito adquirido, que podem aumentar e muito o valor. E por último, a informação é a maior ferramenta que se pode ter. É preciso conhecer os seus direitos para poder lutar por eles. Nós somos da equipe do Dr. Aleandro, especialista em previdenciário e civil. Deixe seu caso aqui nos comentários para uma análise. E claro, não se esqueça de curtir esse conteúdo, compartilhar com quem precisa dessa informação e seguir a gente para não perder nenhuma novidade.